E o meu pastor falou, você vai receber 2 salários mínimos. Eu falei, que benção, eu larguei o emprego. Fala pessoal, bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais um Pontes Podcast. É isso mesmo. Se você chegou até aqui ou se você já nos acompanha, você sabe que aqui nós falamos sobre paternidade, masculinidade, hombridade, desenvolvimento do homem, né? Falamos sobre família, empreendedorismo e aqui é uma mesa onde realmente nós falamos o que precisa ser falado. Essa geração, ela precisa de homens que impulsionem elas a crescer, que impulsionem elas a avançar. E o intuito dessa mesa é isso, é trazer esses homens que têm história, que têm lastro, né? Que têm uma história passada e que está construindo uma história futura para nos ensinar a avançar. Então, eu quero te pedir um favor. Você que chegou até aqui agora, pega o aviãozinho, pega o link do YouTube e envie para o máximo de pessoas possíveis. Envie para os seus amigos, envie para os seus colegas, aquele grupo de WhatsApp, né? E pede para ela se conectar com você. Talvez ela não consiga assistir agora, mas você enviando esse link, vai ficar aquela curiosidade, vai ficar aquela pulga atrás da orelha e eu tenho certeza que tanto você como a sua casa, com esses seus amigos, eles serão edificados com tudo que nós vamos falar aqui. Iniciamos agora o Pontes Podcast e eu quero dizer que hoje eu estou trazendo um grande homem de Deus. Um cara que tem lastro, que tem história, né? Que já escreveu alguns livros, que vai nos ensinar a como sair, né, da inércia, a como sair da estagnação, a como avançar. Né? Conheci ele no Legendários, observei no Legendários, ele subiu a montanha que eu estava servindo, então eu tive a honra de servir ele. Né? Olha que privilégio, servir grandes homens, né? Grandes mesas é uma honra, então eu tive a honra de poder servir ele naquele top ali. E ele é pai, ele é filho, ele é marido, né? Ele é legendário, apóstolo à frente, né, da igreja Mave. Seja bem-vindo, apóstolo Ezequias. A mesa é sua, a casa é sua e é uma honra poder receber o senhor aqui no Pontes Podcast. Obrigado, pastor Lucas. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui contigo, viu? Um homem de referência, um homem de Deus e, amém, acima de tudo, o que você disse dessa mesa, né? Um pai de família, de uma família linda. Obrigado, apóstolo. E eu quero ser uma bênção aqui no Pontes. Vamos para cima. Antes da gente começar, eu não poderia iniciar sem dar aquele presente, né? Um presente para o senhor. Esse é um movimento que nós temos, que Deus colocou no meu coração há 2 anos atrás. É o Na Brasa, é um movimento de homens. E é engraçado como Deus faz as coisas, né, apóstolo? Antes de eu ir para o Legendários, antes de me falarem do Legendários, de eu tentar entender o que era Legendários, eu iniciei esse movimento com alguns homens e hoje ele tem tomado não só Brasília como o Brasil. Então eu queria presentear o senhor, né, com um boné nosso do Na Brasa aí e convidar o senhor para estar conosco no próximo. Muito obrigado, olha aí, ó. Ó! Eita, hein? Mas eu também trouxe um presente para você, Lucas. Que isso? Deus me deu o privilégio de escrever esse livro, que tem por título Eu Sou. Esse livro ele foi uma série de palavras que eu comecei a ministrar na igreja, falando sobre as 8 afirmações que Jesus fala sobre si mesmo no livro de João. E nós começamos ali a escrever os sermões para dessa série de palavras e acabou que cada palavra se tornou um grande sermão. E eu nunca conseguia concluir o sermão. Gosto muito de seguir a introdução, primeiro ponto, segundo ponto, mas não deu nessa série porque falar de Jesus é uma fonte inesgotável. E aqui você vê 8 afirmações que Jesus fala de si mesmo, quem ele é. E é interessante que um grande escritor ele disse assim: ou Jesus é louco, ou é lunático, ou realmente ele diz e afirma ser o que ele é, o Filho de Deus. Então, aqui nesse livro a gente fala um pouquinho sobre isso. Quero te presentear, que muito obrigado, seja uma bênção na sua vida. Vou ler sim. E uma fonte de inspiração. Inclusive, eu estou terminando de ler um livro, então ele já vai ser o próximo já. Muito obrigado. Eu quero ouvir o feedback. Vai ser uma honra. Deus também me inspirou para estar escrevendo um livro. Estou terminando de escrever. Na verdade, já terminei. Vou diagramar e fazer toda essa parte aqui. Mas uma honra. Muito obrigado, apóstolo. Que bênção. Apóstolo, se apresenta um pouco melhor para nós, para que quem esteja aqui te conhecendo pela primeira vez possa entender mais quem é o apóstolo Ezequias. Maravilha. Meu nome é Ezequias Pereira da Silva,
Sou pastor há 33 anos, do mesmo ministério, Ministério Apostólico Vencedores. Sou casado com a apóstola Luciane. A apóstola Luciane é advogada. Com ela eu tive 2 filhos lindos, o Natan e a Ana Maria, que casaram com o Pedro, Ana Maria com o Pedro e o Natan com a Carol. Desse casamento lindo deles, Deus me deu o privilégio de ser avô de 5 netos. Né? Eita! O Asaf, o Joseph, Lucy, Alice e agora, recentemente, ontem fez 1 mês, nasceu o Pedro Ezequias. A minha filha quis honrar o pai, colocou o nome de Pedro, que é o esposo dela, e Ezequias. Então, deu esse nome, Pedro Ezequias. Eu até perguntei para ela e falei assim, filha, os seus filhos têm todos os nomes, são ingleses, Joseph, Asaf, e você colocar Pedro Ezequias. E ela falou assim, bem, pai, como eu estou morando em Portugal, e ele nasceu em Portugal, tinha que ter um nome português, né? Pedro Ezequias, literalmente. E Deus me deu esse privilégio. Sou filho de nordestino, meus pais chegaram aqui na década de 60, imigrantes, né, para a construção da nova capital. Aqui, o meu avô conheceu o Senhor Jesus Cristo, foi fundador da Igreja Missão de Evangelização do Brasil, junto com o pastor Salles. Durante muitos anos, ali em Taguatinga, pregaram o evangelho, não só na cidade de Taguatinga, mas quase em todos os estados do Brasil essa missão chegou. E depois do falecimento deles, nós fundamos o Ministério Vencedores e estamos aqui firmes, levando o evangelho do Senhor Jesus. Que bênção, hein? Que história, hein? Isso é para você entender quem está aqui na nossa mesa, não é qualquer um. O homem, ele tem história. Quando eu falei de história, é isso. A história, ela te respalda, ela te dá um lastro para que você possa avançar e ir mais longe, né? Então, estou muito feliz em ter o senhor aqui na nossa mesa. E nós estamos no mês de janeiro. Estamos aí na 3ª sexta-feira de janeiro, né? A primeira não conta muito, porque a primeira, né, já foi ali dia 2, então o pessoal ainda estava de recesso, descansando, né? Mas nós estamos aí na 3ª sexta-feira de janeiro. E como eu tinha conversado com o senhor aqui, quando a gente sentou na mesa, uma coisa que tem ardido muito no meu coração, porque nós temos visto, apóstolo, não sei se o senhor tem observado isso também, nós vivemos numa geração desistente. Homens desistentes da sua família, desistentes de emprego, desistentes de recomeçar, homens que não conseguem recomeçar, que já desistiram de recomeçar, desistentes dos seus pais, né? E nós entramos, né, geralmente, né, o homem, né, a mulher, a família, ela entra em janeiro com muitos planos. Mas existe um dado do Garmin, que é um aplicativo do Strava, que é um aplicativo do relógio Garmin, que eu uso muito, que diz que 80% dos planos que as pessoas fizeram em dezembro, elas já desistiram em janeiro. Como que nós podemos quebrar isso? Como que o homem pode iniciar janeiro já quebrando? Porque isso é uma maldição. Sim. O senhor concorda comigo? Sim. Isso é uma maldição, isso é um mal em ação. Cara, como é que você planeja, você sonha, você estabelece, você vai ali, né, para quem é cristão, né, muitos ali estão no altar, né, passaram a noite no altar declarando, jejuando, buscando em Deus, mas chega na segunda, sexta-feira, a pessoa já desiste, já para, já retrocede, já se frustra. Pastor Lucas, a minha primeira palavra desse ano foi sobre Jabes, e eu falei sobre a unção do mais ilustre. E esse texto fala da oração de Jabes, 2 versículos apenas. Mas esses 2 versículos, ele fala de toda a história de Jabes, é incrível. Ali fala de quem era Jabes e onde ele chegou. Jabes, ele chega a um momento onde ele faz uma oração muito poderosa e ele pede ao Senhor Deus que alargue as suas fronteiras, que o Senhor o livre do mal, que a boa mão do Senhor esteja sobre ele. E é interessante que esses 2 versículos narram a história de Jabes, dizendo que Jabes, ele recebeu esse nome porque quando nasceu, a mãe dele olhou para ele e disse assim: com dores tive essa criança. Agora o interessante, durante toda a vida de Jabes, ele carregou essa estigma na vida dele. Homem de dor, homem que fez a mãe sofrer.
Ele poderia ter desistido em qualquer momento da vida dele. Ele poderia ter desistido porque ele vivia numa família, ele tinha irmãos. Imagine no meio dos irmãos ali, os irmãos olhar, o nome dele é porque ele fez a minha mãe sofrer. Sentenciado, né? Sentenciado. Mas o que acontece? A palavra diz que houve um momento em que ele faz uma oração poderosa. E ele pede ao Senhor: Senhor, alarga minhas fronteiras. Senhor, que a tua mão esteja sobre mim. Que o Senhor me livre das dores. Ele decidiu não desistir. Ele decidiu caminhar. E a palavra diz que Deus atendeu o clamor dele. Então eu vejo muitas pessoas que desistem sem consultar a Deus. Quando Jabes ele fala que a boa mão do Senhor esteja sobre mim, ele está dizendo: Senhor, por onde eu estiver, o que eu for fazer, por onde eu passar, qualquer coisa que eu for fazer na minha vida, que o Senhor esteja comigo. E quando o Senhor Deus está conosco, jamais nós vamos desistir. Eu tenho 33 anos de pastoreio. É claro que houve os momentos da minha vida onde eu falei assim: eu vou desistir. Eu estou cansado, as lutas são grandes, de repente vem aquelas pessoas que te traem, que te abandonam, enfim. Mas Deus ele falou comigo alguns anos atrás e eu ministrei uma palavra chamada desistir nunca, render-se jamais. Claro, Van Damme, né? Mas aquela palavra falou muito comigo. Quando eu assisti aquele filme, eu falei: cara, essa palavra aí, Deus está falando conosco. Por que desistirmos? Por que nos rendermos diante das circunstâncias? E hoje, como você diz, existem muitos homens, e vamos falar de homens aqui, porque é geral, mas a maioria dos homens, eles desistem muito fácil. Eles desistem das suas famílias, desistem do seu trabalho. Ontem eu ouvi uma frase que a minha irmã postou, ela disse assim: hoje a única coisa que eu quero é ser feliz. Porque às vezes nós passamos a nossa vida toda correndo atrás de algo, mas o problema é que nós desistimos nessa nossa corrida, paramos nessa corrida e não alcançamos absolutamente nada. E aí chegamos ao final da nossa vida e a palavra é essa: hoje eu só quero ser feliz, eu só quero descansar, eu não quero mais correr. Mas eu acho que essa geração, ela precisa ser como Jabes, buscar a Deus, colocar diante de Deus a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos. Todo ano nós fazemos profetizando, projetamos o ano, escrevemos ali o que nós queremos para o ano. Mas, na verdade, quando você chega no final do ano e você vai pegar aquela sua lista, você vai ver que nem 10% do que você projetou você alcançou. Por quê? Desistência. Agora, às vezes as pessoas jogam as palavras. Você, para não desistir, você tem que ser organizado. Você tem que verdadeiramente projetar e correr atrás daquele projeto. Você precisa entender que nada cai do céu. Perfeito. Deus ele está ali para te fortalecer, para te dar graça, para te dar saúde, conhecimento, sabedoria. E é através disso tudo que Deus tem te dado que você vai conquistar. E essas conquistas, quando elas chegam, ela te dá um ânimo poderoso. E esse ânimo faz com que você não desista. Mas onde tudo isso começou? Através da oração e da confiança em Deus. Então, desistir, ela não pode estar no nosso dicionário, na nossa vida. Eu vejo muito que as pessoas, elas geram um sentimento de desistência ou elas desistem porque muitas vezes elas não têm claro o propósito, elas não sabem o porquê elas querem aquele salário, elas sabem que elas querem ter, elas não sabem o porquê elas querem uma casa X ou porque elas querem nem terminar um curso de faculdade, né? Esses dias eu vi uma entrevista de um jovem de 24 anos, né, que o cara chega e fala assim para ele: Você ganha quanto por mês e tal? Não, eu não sou assalariado. Mas qual o seu custo de vida? Uns 6 mil. Meu pai me banca uns 6 mil. Você faz faculdade de quê? Ele: eu faço faculdade de cinema. Mas beleza, por que você faz faculdade de cinema? Nem ele sabia dizer. Mas esse é o grande problema, pastor Lucas, dessa geração.
Eu perguntei domingo na igreja, eu falei assim, olha, eu sei que muitos de vocês jogaram na Mega Sena. O que você iria fazer com esse dinheiro? Porque tem muitas pessoas que fazem assim. Eles falam assim, eu quero um bom emprego, eu quero um bom salário, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ser rico, mas para quê? Qual o propósito? Quando você alcançar isso, o que você vai fazer? As pessoas elas querem ter para ser. Exatamente. Quando eu tiver, eu faço isso. E na verdade é ao contrário, você faz para ter. É um projeto que você tem que ter, um projeto de vida. E como eu disse, quando você tem um projeto de vida, você não desiste. Você vai correr atrás desse projeto. É isso quando você tem clareza, né? Eu costumo dizer também, eu dou um exemplo muito prático, que quando você compra um carro, ele tem um para-brisa que é desse tamanho e 3 retrovisor. Porque você precisa ter clareza para o que está à sua frente. E muitas vezes as pessoas estão procurando clareza para o passado. Cara, o passado passou. Você precisa olhar para ele para resolver feridas e resolver pendências, mas você precisa olhar para frente. É para frente que nós precisamos olhar. E tem um ciclo que eu criei, que é o ciclo que, para mim, é o que destrói o ser humano e destrói o homem. Começa pela comparação. A comparação, ela te para. Ela te destrói. Ela te destrói. E da comparação vem a frustração. Da frustração vem a desistência. E da desistência vem a paralisia. Então, nós temos homens, né, vamos focar aqui um pouco no homem, que tem vivido essas fases. Ele fica se comparando com um cara que é mais inteligente na visão dele, com um cara que é mais rico na visão dele, com um cara que tem um ministério maior, que tem mais habilidades. Ah, porque fulano... Ah, não, porque o pastor Lucas tem um estúdio de podcast. Ah, porque o pastor Lucas faz isso. Ah, porque o apóstolo Ezequiel é muito mais fácil para ele, porque, né, o pai dele, sei lá, era crente. E aí ele começa a se comparar. E essa comparação, ela gera uma frustração, porque você nunca vai ser igual a outra pessoa. E Deus não te fez para ser igual a ninguém. Deus te fez para ser um indivíduo específico, com uma unção específica, com uma missão específica, né? E a frustração, ela gera uma desistência. Exatamente. Né? E a desistência, ela te gera uma paralisia. E a gente tem vivido, né, tempos onde eu tenho visto homens paralisados, famílias paralisadas. Porque quando eu falo de homens paralisados, eu quero que você entenda, homem e família, quando o homem paralisa, tudo para. Toda a família, todos que estão à sua volta, a sociedade, todo mundo. Você falava sobre a questão de comparação, pastor Lucas. Ontem eu estava no almoço e, de repente, numa conversa lá, alguém começou a se comparar comigo. E ele disse assim, mas você isso, você aquilo. Eu falei, cara, você não sabe o que eu já passei na minha vida. Eu falei assim, você não sabe que eu poderia ter desistido de tudo, até de não estar aqui. Porque o meu primeiro emprego foi carregar e descarregar caminhão. Aos 12 anos de idade, eu fui trabalhar numa madeireira com meus irmãos e carregar cimento na cabeça aos 12 anos de idade. Descarregar um caminhão de brita, de areia, foi o meu primeiro emprego. Eu fui vender din-din na rua, eu fui engraxar sapato, eu fui fazer... E comecei a contar a minha história para ele. Falei, eu poderia ter desistido dos meus estudos, falar assim, tá que estou ganhando esse dinheiro aqui engraxando sapato, tá bom. Não menosprezando quem faça isso. Mas assim, eu não desisti. Quando eu tive a oportunidade de estudar, de ir para uma faculdade, de ter um emprego melhor, eu fiz isso. Por quê? Porque desistir não estava nos meus planos. E da mesma forma, às vezes você não consegue alcançar o que você quer naquele momento. Mas você não pode desistir. Vamos deixar aqui nessa caixinha aqui, ó. Eu vou voltar lá atrás. Quando eu terminei o meu 2º grau, eu fui fazer uma faculdade de educação física. Quando eu cheguei na faculdade Dom Bosco, tinha uma prova que era eliminatória, natação. Eu não sei nadar, até hoje eu não sei nadar. Eu entro dentro da piscina, eu brinco e tudo, mas fala assim, atravessa esse rio, eu não consigo. E aí eu falei assim, meu Deus, quando eu olhei aquela piscina semiolímpica para você atravessar de um lado para o outro, os rapazes atravessando, as meninas atravessando, e quando chamaram o meu nome para atravessar aquela piscina, eu falei assim, meu Deus, piscina quase 4 metros de profundidade. E eu falei, eu tenho que atravessar essa piscina. E o instrutor perguntou, você sabe nadar? Eu falei assim, não. Ele falou, não, então faz na transversal. Eu falei, não, vou fazer aqui. E eu pulei dentro daquela piscina e saí, batendo braço e perna e tudo. Interessante que eu
saí numa raia aqui e terminei na outra. Eu nadei mais do que precisava. E fui aprovado. Só que as condições financeiras não me permitiam fazer aquela faculdade. Eu tinha 18 anos de idade na época. E fui fazer uma faculdade com 34 anos de idade depois. Ou seja, aquele sonho que eu tive lá atrás, eu não desisti dele. E eu sou o único dos filhos da minha mãe, de 6, que fez faculdade. Então, eu rompi essa barreira. E é legal o que o senhor está falando aí, só para pontuar, que isso acho que a gente precisa pontuar muito forte. O que te venceu não foi uma condição interna, foi uma condição externa. Exatamente. E a condição externa, depois de quantos anos o senhor fez uma faculdade? Dos 18 aos 33, né? Da 15 anos. 15 anos. A condição externa, mesmo que demore 15 anos, você vai vencer ela. Agora, a condição interna, negão, se você botar como sentença, já era. Você leva ela para o túmulo. Então, por isso que nós precisamos focar na condição interna, porque o interno ele precisa estar forte. O senhor não deixou o interno te vencer. O senhor não deixou uma dificuldade motora, um medo, né, o não saber nadar, uma maldição, uma palavra te vencer. O interno seu já estava resolvido. Por isso que o senhor fez a faculdade, mesmo 15 anos depois. E aí, pastor Lucas... Isso é muito, muito forte, cara. Eu retorno a Jabes. A identidade de Jabes, aquilo que falaram na infância dele, não determinou o final dele. Quando ele decidiu o nome, ele não mudou de nome, continuou sendo Jabes, aquele que foi gerado com dor, mas a vida dele mudou. Então, às vezes você fala, eu estou carregando esse histórico na minha vida. Porém, quando Deus determina a mudança, você não precisa mudar de nome. Deus determinou. Deus determinou. Deus quebra uma sentença, né? Uma maldição. Eu vejo assim na minha vida. Porque realmente, quando... Eu estou falando de faculdade, mas tem tantas outras coisas, né? O próprio ministério hoje, eu já estava no ministério quando fui fazer faculdade, mas quando eu comecei o ministério foi muito difícil também. Como eu disse, me deu vontade de desistir. Eu assumi uma igreja, pastor Lucas, onde tinha tido um racha muito grande. Meu pastor, vai para lá e assume a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eles tinham levado tudo da igreja. Os bancos, o som, cadeira, não tinha nada. E quando eu cheguei ali, eu falei assim, e agora? E o meu pastor falou, você vai receber 2 salários mínimos. E eu falei, que benção, eu larguei o emprego que eu ganhava muito bem para pastorear. E o que eu vejo, por que eu estou falando isso? Pelo fato que eu poderia ter desistido. Eu falei, acabei de casar. Minha esposa vem de outro nível de vida e eu vou... O que eu vou oferecer para ela aqui nesse local? Não é o tempo, né? Às vezes pensa assim, não é o tempo. Não é o tempo. E aí que Deus fez? Deus mudou a minha história. Desde quando eu entrei ali, eu falei, seremos a maior igreja de Ceilândia. E continuamos profetizando. Ainda não somos, mas seremos. Amém, amém, eu creio. Eu creio porque... O interno o senhor já venceu, é o que eu tenho falado, né? Às vezes você está perdendo porque você está se perdendo por dentro. Então nós precisamos... O externo, cara, ele é consequência do que está dentro de você, né? Da sua fé, da sua unção, dos paradigmas, né? Assim como o Jabes, né? Ele não aceitou aquela palavra como uma sentença na vida dele, sabe? Ele quebrou aquela palavra através de uma oração, através de uma busca, né? E uma coisa que eu falei, eu queria só... Às vezes talvez você esteja assim... Pastor Lucas, ou Lucas Ponte, você falou que eu não posso me comparar. E agora? Para que eu olho? Aí eu quero te ensinar uma coisa. Você não tem que se comparar a ninguém, mas você tem que buscar referência. Isso aí. A referência traz crescimento. A comparação faz você querer o que é do outro. A referência faz você aprender a conquistar o que é seu. Então, aqui nós temos uma grande referência. Eu trago homens nessa mesa aqui que são referências para quê? Para nos ensinar. Então, eu busco para que você possa me assistir referências. O senhor é uma grande referência para nós, o bispo Rodovalho é uma grande referência para nós, né? Outros pastores, bispos, apóstolos que nós trouxemos aqui são referências. Então, assim, a referência, ela te aproxima do que é real. A comparação, ela te leva para o que é irreal. E o que é irreal, cara, você não vai conquistar. Porque é irreal. Quando você fala de referência, quando eu era criança, adolescente da minha igreja, eu e o meu pastor falar sobre muitos grandes homens de Deus. A referência dele era Billy Graham, T.L. Osborne, Moisés Cerulo. E quando eu via que ele falar daqueles homens, eu falava assim, que coisa tremenda, homens que enchiam estádios. E eu cresci ouvindo sobre a vida desses homens.
E eu tive o privilégio de conhecer 2 desses, que foi Morris Cerullo e T.L. Osborne. E todos os 2 eu fiz questão de correr atrás deles e falar assim: põe a mão sobre a minha cabeça. E é um fato interessante de que essa questão da referência. Eu nunca falei, por que T.L. Osborne tem o ministério que ele tem e eu não tenho? Nunca. Mas eu queria o que ele tinha. Ele era a minha referência. E eu lembro-me que ele veio ministrar aqui em Brasília e havia uma multidão. E eu saí de casa determinado que eu iria receber uma bênção da vida dele sobre a minha. Uhum. E eu peguei um presente para levar para ele e a minha esposa também, um presente para entregar para a esposa dele, para a filha dele, perdão, a dona Osborne. E nós chegamos. Quando chegamos ali, era impossível chegar perto dele. Havia um corredor de segurança de homens fazendo aquela corrente e ele passou ali no meio e nós nem sequer tocamos nele. Ouvimos aquela ministração em pé na beira do altar e quando terminou a pregação de T.L. Osborne, eles já pegaram T.L. Osborne direto para a van para ir para o hotel. Só que esse trajeto do altar até a van, nós estávamos lá porque nós queríamos entregar algo para ele. Quando eles passaram, um dos seguranças bateu nas minhas costas e disse assim: vamos. E quando eu menos espero, eu estou dentro da van. Eu, minha esposa, T.L. Osborne e ela, dona Osborne. Meu Deus. Indo para o hotel. E eu fiquei olhando para ela isso. E para eles assim, e eu falei assim: amor, é contigo agora, porque ela que falava inglês, Sim. Eu não falava nada. E aí ela começou a falar: olha, nós somos pastores e nós queremos entregar um presente para vocês. E ali nós entregamos o presente, ele escreveu na minha Bíblia, autografou a minha Bíblia, ele deixou a mensagem na minha Bíblia. E naquele momento ali, eles oraram por nós. Deixamos eles no hotel e ficamos chorando dentro da van. E o motorista da van e o segurança perguntaram assim: vocês não vão ficar? Aí nós falamos: não, nós vamos voltar para Taguatinga. Então, Deus prepara as situações. Uma grande referência que desde a minha infância eu ouvi falar. Sim. O meu pastor pregava ministrações de T.L. Osborne e agora, de repente, eu estava diante daquele grande homem de Deus. Então, não é a questão que nós colocamos aqui. A comparação, ela mata. A referência, ela te leva para outros níveis. Perfeito. Essa é a diferença. A referência, ela te faz sentar em mesas, né? Que Exatamente. Vai te trazer crescimento. E eu separei aqui 3 pontos, e aí eu queria falar um pouco sobre eles, e o senhor pode acrescentar também alguns pontos, mas pontos que vieram à minha mente aqui para quebrar o ciclo da desistência. O primeiro ponto é esse: buscar referência. Nós precisamos buscar referências. Na sua empresa, você precisa buscar referência de empresários. Na sua igreja, de pastores, bispos, líderes. No seu casamento, de homens que têm casamento bem-sucedido. Você precisa buscar referência nessas áreas da sua vida, para que você possa olhar e falar assim: cara, é possível. É possível. Pô, o pastor Lucas venceu. É engraçado que eu fiz um chá revelação esses dias atrás, né? Um chá revelação, e aí é o primeiro filho do casal, né? Casal de discípulos nossos, né? E ali eu falei para eles: ó, é o primeiro filho de vocês, mas eu quero dizer para vocês, tenham mais filhos. Já quero dizer isso para vocês. Não tenha só um filho, tenha mais filhos. É muito bom. E eu quero dizer para vocês que é muito bom porque eu tenho 4. E aí todo mundo se espanta quando a gente fala que tem 4 filhos, né? Nessa geração de hoje, né? Então, assim, é uma referência, né? Eu sou uma referência para eles. Então, assim, nós precisamos buscar referência. Eu tenho minhas referências, sabe, de homem de Deus, de empreendedorismo, né? Pessoas que eu busco ali conselhos, que me aconselham, que me ajudam, né? O próprio Bispo Rodovalho é o meu mentor, o Bispo Lúcia, né? Eu tenho um privilégio de sentar na mesa com eles, de aprender com eles, de buscar direção debaixo deles. O segundo ponto é: estabeleça marcos. Tem uma frase que diz assim, apóstolo: quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então você precisa estabelecer um marco. Exatamente. Você precisa saber aonde você quer chegar. Você precisa, dentro disso, colocar, cara, tem o marco 0, o marco 1, o marco 3, o marco 4, o marco 5. Então estabeleça marcos. E o terceiro ponto para mim, que é um dos pontos cruciais, é a cultura da honra. As pessoas, elas têm
criado a cultura da justificativa e esquecido a cultura da honra. Então, honre as pessoas que estão do seu lado. Honre a sua esposa, honre os seus filhos, honre os seus amigos, honre, né, as autoridades, honre o seu porteiro, entendeu? Honre o cara que está juntando o lixo do seu condomínio. As pessoas, elas têm criado uma cultura da explicação. Não, é porque você não tem que entender o meu tempo. Não, mas é porque eu não vi. Não, mas... Cara, não. Vamos gerar a cultura da honra. Então, para mim, esses 3 pontos. O senhor tem mais algum ponto que o senhor acredita que a gente pode colocar aqui para quebrar o ciclo da desistência? Sim, eu tenho. Acrescentaria aí conexões. Conexões, boa. Porque eu sempre ministro e a minha última palavra em todos os meus cultos é que Deus te dê conexões poderosas. Amém. Domingo, quando eu terminei de ministrar a palavra, eu falei assim, hoje eu estou onde estou por causa de conexões. Se eu não tivesse conexões poderosas, eu não estaria onde eu estou. E isso cabe na sua vida ministerial, empresarial, profissional, enfim. Você precisa ter conexões. E essas conexões, volta ao ponto número 1, elas têm que ser referências na sua vida. E aí, quando você tem conexões, você tem referências, aí você entra com a honra, porque você vai honrar quem tem te abençoado, quem é referência para você, quem tem te dado um caminho, um destino, que isso é muito importante, porque são essas referências que você começa a traçar o seu caminho e o seu destino. Então eu vejo, pastor Lucas, que hoje você precisa de conexões. E eu volto a dizer, conexões poderosas. Ninguém faz nada de valor e grandioso sozinho. Não. Ninguém. Não faz. Ninguém. Deus me deu o privilégio de receber alguns pastores nos últimos 2 anos. Pastores abençoadíssimos. Homens preparados. A minha esposa, ela tem uma oração e ela fala assim, Senhor, que o Senhor envie homens e mulheres prontos, preparados. Porque você sabe que não é fácil formar discípulos. E você chega numa idade e você fala assim, será que eu não vou ter tempo de formar mais discípulos? Então, nós sempre oramos dessa forma. Claro que continuamos formando os discípulos. Mas Deus mandou homens abençoados e poderosos, que têm referência. E essas conexões que nós fizemos hoje têm feito uma grande diferença no Ministério Vencedores. Hoje eu tenho conexões que não são evangélicas, mas que são conexões que me colocaram em um outro nível. Eu sempre falo, pastor Lucas, eu fui candidato a deputado distrital em 2014 e 2018. Desculpa quebrar, né? José, ele alcançou uma conexão que salvou a família dele, exatamente, né? Isso é muito forte. Não era uma conexão evangélica, não era uma conexão que professava a mesma fé, mas foi uma conexão através de um dom, através de um talento que ele tinha, mas também ele recebeu ali algo que, né? Que deu destino para ele. Isso. E aí vem a questão dessas conexões, com uma conexão política. Pelo fato de ter sido um candidato, eu tive conexões poderosas. Hoje a nossa nação, ela precisa de um destino. E esse destino, ela passa por esse mover político. Eu sempre falo que o nosso voto, ele é uma unção. Você vai ungir quem vai governar sobre a sua vida. Você está dando autoridade para aquela pessoa fazer leis e projetos para a sua vida. E aí, quando você elege alguém que está fora dos planos de Deus, dos projetos de Deus, você vai pagar um preço muito alto. Porque hoje, nós como pastores, nós somos consultados para... vou namorar, o que é que o senhor acha do meu namorado, da minha namorada? Da minha empresa, eu quero abrir uma empresa, o nome da minha empresa, o nome do meu filho, coisas importantes da sua vida. Mas quando você vai dar uma orientação política, aí todo mundo fala, não, aí não, que o voto é livre, o voto é isso, o voto é aquilo. Então, são conexões que você vai aprendendo na sua vida. Como eu disse, conexão política, espiritual, amigos, fora da igreja, dentro da igreja, que vai te levar aonde você está. Aí você vê pessoas que hoje não têm conexões e você vê onde elas estão. Eu ministrei domingo e disse, ninguém entrevista um fracassado. Você já entrevistou um fracassado aqui? Não. Você já entrevistou o camarada que perdeu $1 milhão? Nós estamos aqui com o senhor fulano de tal, ele perdeu $1 milhão e nós queremos aprender como perder $1 milhão. Ninguém entrevista um fracassado. Deus
ele não é lembrado no fracasso. Deus não é lembrado na desistência. Deus não é lembrado no medo. Não, Deus é lembrado quando você tem sucesso, quando você é abençoado, porque Ele é tudo isso. Ele é tudo isso. O pai da mentira, o diabo, ele que é o pai de tudo isso, do fracasso, da desistência, do medo, da mentira. Ele é estéril, ele não produz nada, ele não tem, ele não tem um futuro. Aliás, ele tem um futuro, o lago de fogo, preparado para ele e para os seus anjos. Mas nós precisamos de tudo isso, de conexões, como você disse, de referências. Nós precisamos pautar a nossa vida nesses 3 pontos que você disse, e mais no 4, conexões. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que isso traz uma visão, né? Como eu falei do para-brisa, né? É uma visão. Eu não sei, aqui tem o Dedê, que ele usa óculos, não sei se o senhor já usou óculos. Já usei óculos. Eu já usei óculos, durante muitos anos, desde a infância ali até... né, a velhice, não, né, até uma idade mais avançada, né, usei óculos e depois eu operei. E é engraçado, o Dedê vai falar até melhor aí. Às vezes você está com óculos muito velho, né, e você está usando, e o óculos está ficando velho, está arriscado, e você está usando, tá normal. Cara, quando você tira aquele óculos e põe um óculos novo, zero, que você acabou de comprar, você fala assim, uau, meu Deus... Eu estava cego com óculos. Eu estava cego de óculos. Eu não estava enxergando com tanta clareza como eu estou enxergando agora. E eu acredito que esse episódio ele tem trazido isso. Clareza. Clareza para mim, clareza para nós aqui e clareza para cada um dos homens que vão nos assistir aqui. Então, assim, cara, nós precisamos de clareza. O homem, ele precisa de clareza. Entenda uma coisa, onde você está. Entenda onde você quer chegar. Beleza. Você já botou um sonho lá. Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Você já fez aqui, né? A Bíblia fala, né? Qual homem que antes de construir uma ponte, antes de construir algo, um projeto, ele não examina antes, ele não vê antes. Cara, vê os riscos, vê o plano, para onde você vai. Sabe? O tempo, o prazo, será que é o momento, a hora é essa? Porque o cara, necessário. O cara tá marcando na lua, mas ele não botou nenhum, como é que fala, nenhum ponto de descanso ali numa estrela, entendeu? Exatamente. Então, estabeleça marcos, né? Metas. Eu quero ir morar na Inglaterra. Ele passa 5 anos da vida dele guardando dinheiro, se preparando financeiramente e comprando passagem. Mas ele não faz um curso de inglês, ele não conhece a cultura do local. Ou seja, eu quero ir, mas não se preparou. Você trouxe aí a metáfora do carro. Para-brisa enorme, olhar para frente. Mas você tem os retrovisores. E eu gosto de falar que os retrovisores, eles têm uma boa função. É você olhar para trás como uma referência. Para te impulsionar para frente. Aquilo ali eu não faço mais. Perfeito. Aquele erro eu não cometo mais. Mas meu alvo é ali. Meu alvo é para frente. Meu alvo é o futuro brilhante que Deus tem para mim. É isso. Eu costumo falar também que o retrovisor ele serve justamente para isso e para te impulsionar para frente. Porque quando você olha no retrovisor do carro, é para quê? Para saber se não vê um carro um carro para que você possa avançar. Então, assim, você olhou, não vem, você consegue avançar. Né? Então, assim, o que ficou para trás, ficou para trás. É hora de nós avançarmos para frente. E nós estamos no período ideal, mas também no período mais perigoso estatisticamente, porque fala que é o mês da desistência. É onde os principados e potestades estão trabalhando. As pessoas estão sonhando, as pessoas estão projetando, estão alinhando o seu futuro. E aí, da mesma forma, o inimigo está ali trazendo a desistência, o medo, não vai dar conta, não vai fazer isso. Vai ser um ano de crise, olha o que aconteceu na Venezuela, é ano de eleições, é ano de Copa do Mundo, não vai dar para você fazer isso. E todas essas influências externas vêm exatamente para que você desista. É isso. Mas não desista. Não desista. Uma coisa que eu já fiz, dia 5, eu já sei quais os IPTUs que eu tenho que pagar, quais os IPVAs que eu tenho que pagar, os valores já anotei, já me programei, coisas que as pessoas não fazem. Elas não se programam, elas não param, sabe? Esse final de ano para se programar e pensar aí, né, nesse iníciozinho do ano, como elas vão avançar. Elas esperam as coisas chegarem. Um outro ponto, vou até anotar aqui, antecipe as crises.
Se você conseguir antecipar as crises... Deixa eu anotar aqui, porque isso aqui vai dar um livro um dia, hein? Pois é. Se você conseguir antecipar as crises, não é verdade, apóstolo? Você consegue, cara, não vou nem dizer que é prever o futuro, mas você consegue adiantar, você consegue se ajustar. Cara, se eu sei que eu vou ter IPTU, IPVA, se eu sei que eu vou ter isso aqui para pagar, deixa eu antecipar essa crise, porque é uma crise, é algo financeiro que vai vir, é um peso. Outras crises, né, que chegam na nossa vida e que você pode antecipar. Como é que eu vou antecipar uma crise para que ela não pese? Por exemplo, no meu casamento, faça um dia da esposa. Tem um momento seu com a sua esposa semanal. Com os filhos, com a família. Nós temos isso muito forte aqui dentro de casa e dentro do nosso ministério, que é os dias dos filhos e o dia da esposa. E o dia da esposa, cara, é você e sua esposa. Pego meus filhos, boto eles para dormir, deixo alguém cuidando deles, vou tomar um café com ela, vou almoçar com ela, só eu e ela, vamos tomar um café da manhã só nós dois. A gente faz algo só nosso, ali 2, 3 horinhas juntos, né? Nos curtindo, conversando, pensando, sonhando, orando, entendeu? E aí, ao mesmo tempo, eu também tenho, né, ali o dia do filho, onde eu vou jogar uma bola com meu filho, onde eu vou dar uma atenção exclusiva para ele. Isso sabe? mesmo. Isso é antecipar a crise, isso é você ajustar. Porque, cara, depois que vem a crise, quando vem um problema... E da mesma forma, pastor Lucas, estamos falando de família, de finanças, é você também se antecipar com relação ao que o mundo está mostrando nesse momento, as crises mundiais. O senhor quer um café? Eu aceito. Porque quando o papo está bom, a gente tem que tomar um café, né? Mundiais. Começamos o ano com invasão na Venezuela. Quando você fala de Venezuela, você vai falar de várias coisas. Você vai falar do petróleo, então vai ter aumento de petróleo. Olha só. Você vai falar de outras nações que estão revoltadas por causa disso. Um momento muito tenso. Sim. Principalmente nos países comunistas. Você vai falar de alimento, crise. China já disse, vou aumentar os impostos 50%. Pressão para o mundo inteiro. Então, vou me antecipar. O que é que eu vou fazer? Eu vou me preparar. Não desistir. Eu vou me preparar. Vou reduzir aqui, vou guardar, vou estocar, vou fazer isso, porque eu vou me preparar para essa crise. Mas não desistir. José no Egito, né? Vamos falar dele aqui de novo. O que ele fez? Ele interpretou um sonho e ele antecipou uma crise. Ele, vai ter um tempo de muita fome. E com muita sabedoria. Só que antes de ter esse tempo de muita fome, a gente vai ter um tempo de abundância. Então, o que nós vamos fazer? Nesse tempo de abundância, nós vamos estocar, nós vamos guardar, nós vamos economizar, nós vamos aqui reter aqui, porque vai chegar esse tempo. E olha a sabedoria de José, pastor Lucas. Ele fala da crise, ele fala da abundância e fala da crise. E fica calado. E Faraó fica desesperado, porque Faraó não estava preparado para a crise. Sim. O Egito é rico, o Egito é poderoso, nós comandamos todas as nações da terra. Mas José tinha a revelação e ele espera Faraó se manifestar no seu desespero. Deus tem dado isso para nós, essa sabedoria, esse conhecimento, para dar uma palavra de ânimo, uma palavra de direção, de destino das pessoas. O que Faraó faz e o que nós vamos fazer? Quantas pessoas não vão nos procurar esse ano para perguntar o que é que eu faço nessa situação? Nós, como pastores, como líderes, como homens, pais de família, temos que estar prontos para orientar nossos filhos, nossa família, para que eles não desistam, para que eles não parem. José, ele trouxe, eu tenho a solução. Nós vamos estocar, vamos nos preparar. Para quê? Para que essa crise não vença, para que o mundo venha até nós. Ou seja, ele teve muita sabedoria para uma crise que ele iria... Aliás, que a nação e o mundo iriam enfrentar. Nós tivemos em 2020 a pandemia. Ninguém se preparou para essa crise. Ninguém. Nem de onde veio essa enfermidade. Ninguém estava preparado. Todos nós fomos atingidos por essa crise. Passamos 2 anos lutando contra isso. Hoje, o mundo já se preparou para uma outra crise dessa. Mas
quem tinha perspectiva de futuro e estava se preparando para o futuro passou melhor por essa. Certeza. Porque tem situações que a gente não controla, que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue prever, né? Ali José conseguiu prever através de um sonho, de uma revelação, né? Mas assim, cara, o cara que de alguma maneira foi inspirado por Deus e começa a guardar, a se organizar e tal, porque teve muita gente que quebrou, mas teve muita gente que enriqueceu. Um exemplo de não estar preparado para a crise, vou colocar meu exemplo. A crise veio, fechou as igrejas. Como é que nós vamos alcançar nosso povo? Todo mundo, programa de televisão, rádio, youtuber. Meu ministério nós não tínhamos, nós nunca havíamos transmitido um culto. Meu Deus. Nunca. O que é que fizemos? Vamos começar. Começamos ali com o celular, passando pelo Facebook, não tínhamos uma boa plataforma na igreja, não tínhamos equipamento na igreja, não estávamos preparados para essa crise. Mas o que aconteceu? Nos preparamos. Hoje eu não ministro, não. Tá tudo ok aí, que eu quero falar para o mundo. Hoje eu falo para o mundo. É isso. Nós falamos para o mundo. Esse podcast vai chegar para o mundo. É isso. Então, nós temos que nos preparar. A crise vem, mas você tem que estar preparado. Eu não estava, hoje estou. Perfeito, mas também o senhor foi rápido em pivotar, né? Sim. Uma grande dificuldade também é essa questão da mudança. Muitos homens, muitas instituições, famílias, elas não conseguem, quando vem a crise, quando vem a dificuldade, ela não consegue mudar, ela fica paralisada, né? Então o senhor não estava preparado, sofreu um pouco no início, com certeza, porque estava todo mundo focado ali no seu, outras pessoas escondidas em casa com medo e aquela situação, né? Eu lembro, apóstolo, eu saí daqui para ministrar num culto online e eu saí dia 21 de março. Dia 20 de março fechou. Dia 19, 20 fechou tudo. Era meu aniversário dia 20 de março. Dia 21 eu fui gravar um culto na igreja. Cara, e parecia aquelas cenas de filme de The Walking Dead. Uhum. Aquelas cenas de fim do mundo. Não tinha ninguém na rua. Tudo parado. E a gente, graças a Deus, a gente já estava preparado, né? Porque a gente já tinha os cultos online e tudo. Então a gente gravou o culto, gravou outros cultos. Mas assim, aquilo ali pegou a gente de surpresa, né? A gente já estava preparado, o senhor não estava, mas o senhor, o que o senhor fez? O senhor pivotou, o senhor correu atrás. Crise do século XXI, talvez. Talvez isso mesmo. Muito forte, né? Atingiu todo mundo. Muita porrada. E antecipar as crises, eu coloquei aqui. Então, homens, né, antecipe as suas crises. Qual as possíveis crises que você pode ter na sua casa, na sua família, na sua empresa? Né? Crises que a gente não controla, como o apóstolo falou, que é mundial. Cara, você não controla a decisão do Trump. Você não controla a decisão do outro país de aumentar 50% os impostos, entendeu? Essa briga deles aí que atinge todo mundo. E hoje nós dependemos tanto da China, dos Estados Unidos e de outros países. Sim. Tanto para vender, para importar, porque nós quanto para exportar. Temos muito, né, para oferecer ao mundo. Então, assim, é isso, né? Então, e muitas vezes, né, nós como brasileiros, né, e o nosso sistema, né, eu não estou aqui para falar de política, mas o nosso sistema a gente vende barato e compra caro, né? Exatamente. Onde você quer ver a falência de uma empresa, né? A gente tem o Dedê aqui, que é empresário, não sei quem mais. Já pensou, Dedê? Você vende a mochila lá por 300 e compra por 400? A cultura do Brasil, infelizmente, é essa. Ela vende barato pro exterior e compra caro. Uma coisa interessante, uma fruta, jaca. Nós jogamos jaca fora. Lá na Europa, quando eu fui lá agora, é uma iguaria. E você come 2 pedacinhos de jaca, é um absurdo. 2 carocinhos de jaca, é um absurdo. É mesmo? Eu falei assim, meu Deus, vou importar jaca. Olha só. E aí a gente tem aqui com abundância, né? Isso aí joga fora. Tá lá, made in Brasil. Caracas, olha só. Vamos exportar jaca. Vamos. Apóstolo, vamos ver aí como é que a gente faz. Apóstolo, muito bom. Eu acho que esse nosso podcast muito enriquecedor. E o que o senhor projeta para 2026? O senhor como homem mesmo, como inspiração para nós aqui, o que o senhor vê o cenário de 2026 para as igrejas, para a política, não sei, assim, o que o senhor tem visto
que o senhor pode trazer para a gente, para que a gente já possa antecipar alguma coisa aí? Pastor Lucas, eu estou muito motivado, animado, mesmo diante de todas as crises, mas eu estou vendo um 2026 poderoso. Vai ser um ano muito agitado. Eleições, Copa do Mundo, a maior Copa do Mundo. Mas nós temos um alvo e nós vamos correr atrás desse alvo. Esse ano nós estamos profetizando que será o ano do crescimento. No ano passado nós profetizamos que seria o ano da expansão. E algumas pessoas falam, expansão e crescimento não é a mesma coisa. É quase a mesma coisa. E é por isso mesmo que esse ano nós estamos falando sobre crescimento. Nós estamos dando continuidade àquilo que nós começamos no ano 2025. E nós temos preparado palavras e direcionamentos para 2026 sobre crescimento em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida, seja ela financeira, espiritual, familiar, enfim, temos declarado isso. A gente tem uma palavra, né, como Sara Nossa Terra, do nosso apóstolo, do nosso bispo Rodovalho, e a palavra é que esse ano vai ser o ano do refrigério para as nossas vidas, para o nosso ministério. E eu tenho uma visão desse ano do refrigério, eu vou falar já. Mas o senhor tem alguma palavra assim que dita o ano do ministério do senhor? Ano apostólico do crescimento. Esse será o nosso tema para esse ano. Ano passado foi ano apostólico de expansão e esse ano apostólico de crescimento. E essa é a nossa direção. Domingo que vem agora nós teremos 12 horas de jejum, oração, louvor e palavras que estaremos ali profetizando para cada um dos meses, como todo mundo faz. E para cada mês do ano nós teremos um tema. Cada mês o senhor tem um tema, né? Exatamente. E o mês de janeiro, qual é o tema do senhor? Já tem definido? DDE, meu auxiliar técnico ali. Nos dê aí o tema aí que eu tô curioso. É engraçado assim, né? É muito forte, porque quando eu recebi, né, o ano do refrigério, eu fui buscar em Deus, sabe? Falei, cara, o que é o ano do refrigério, sabe? O que é o ano, né? Que a gente vai buscar, né, em relação a isso, né? E eu entendi que não é um ano de crises, de guerra, de dificuldade, mas o refrigério é você ter paz, entendeu? A minha casa é uma casa de refrigério. Por mais que todos os lugares ali eu saia, tem luta, tem dificuldade, tem estresse, às vezes você, né, discute com alguém que você gosta, às vezes você entra num impasse, mas você chega em casa, negão, você está em paz, sua mente está em paz, seu espírito está em paz. É como a frase que a minha irmã disse lá: agora eu só quero paz. Esse é o tempo de paz. É como Jabes disse: eu quero refrigério. É isso. Eu não quero mais dor, eu não quero mais luta, eu não quero mais acusação. Eu quero refrigério, eu quero paz. Amém. Janeiro é crescendo com raízes profundas. É isso aí. Quem vai ministrar essa palavra aí, Deilson? Já vou te falar algo muito forte, Deilson, Dedê. Tem não sei se você conhece, você que está me assistindo aqui sobre raízes profundas, tem um bambu que chama bambu chinês. Já ouviu falar? É. Bambu chinês, né? Você planta ele e ele durante 5, 6 anos, se eu não me engano, ele cresce apenas 20 centímetros. 20 centímetros para fora. Por quê? Porque ele está crescendo para dentro. Baixo, porque ele está crescendo para baixo. Porque ele está firmando as suas raízes. Após esses 5, 6 anos, ele cresce no próximo ano 10 metros de altura. Olha só, em um ano. Teve um crescimento exponencial. Por quê? Porque ele tinha raiz para sustentar. Né? E é o que muitas vezes nós vemos hoje, né? Enxergamos, olhamos hoje muitos grandes homens, né? Caindo, porque eles não têm o quê? Raízes profundas. Eles não conseguiram estabelecer, eles não conseguiram, né, estabelecer raízes. Né? Então, né, você vê Saul, ele não tinha as raízes fortes. Quando chegou um momento de impasse, um momento onde os seus generais, seus súditos ali, né, olhou para ele e ele falou: não, deixa eu dividir aqui os espólios aqui. A raiz dele não foi com a palavra de Deus, não era profunda. Não, ele tinha que falar o quê? Cara, não, a palavra de Deus é essa, nós vamos até o fim nela, independente do que vocês acham. Porque a palavra de Deus, para mim, não muda. Né? Só que para ele mudou porque ele não tinha raiz profunda. Então, nós precisamos criar raízes. Né? Eu tenho orado muito em cima disso. Sabe, Deus, estabelece as minhas raízes. Eu gosto também sempre de falar essa questão. Porque hoje eu vejo as pessoas
qualquer crise que ela enfrenta na igreja, ela quer sair da igreja. É porque fulano foi tratado mal por causa disso. Vão pegando coisas pequenas, crises pequenas, e querem sair da igreja. E vão para outra igreja. E lá vão encontrar os mesmos problemas ou até maiores. Sim. E elas não criam raízes. E eu sempre falo para os meus discípulos, criem raízes. Porque um dia você vai passar aqui, na maior igreja de Ceilândia, e você vai dizer assim, eu já fui dessa igreja. Ou você pode passar e dizer assim, eu sou dessa igreja, eu tenho raízes nessa igreja. Então, criar raízes é algo muito forte, pastor Lucas. É você enfrentar, como o senhor disse do bambu. Qual é o vento que derruba um bambu desse? E aí quando você assiste aqueles filmes lá que o cara sai de um bambu para o outro, você vai falar, pô, não quebra? Claro que não, tem raízes. Tem raiz. Tem raízes profundas. Ele pode envergar, vai lá embaixo, mas não vai ser derrubado. E a raiz, ela traz sustentação, ela traz uma boa alimentação, porque vai pegar não só a água da chuva, vai pegar água lá da veia mesmo, né? As melhores proteínas para a planta. Vai ter mais solo, né? Ele vai ter mais solo para poder se alimentar. Então, a raiz profunda, ela te traz tudo isso. Ela te traz uma boa alimentação, ela te traz uma boa firmeza de quem você é, entendeu? Mesmo que pessoas, mesmo que ventos, mesmo que dificuldades venham, né? Você não vai quebrar, você pode até envergar. Você pode até sentir a pancada, mas você não vai quebrar. Porque a raiz, ela determina isso nas nossas vidas. Eu estava no top de Anápolis, eu fui servir lá no Legendário de Anápolis, meu irmão mais velho foi fazer, e aí eu aproveitei para ir lá e servir, né? E, cara, o pessoal de Anápolis aí, fora de série, Goiânia, um abraço para vocês. Não tenho o que falar. E eu estava lá, no momento lá, cara, cansado, e eu estava num momento de jejum também, já 3 dias de jejum, e aí eu sentei num momento numa pedra e comecei a arrancar umas plantinhas, E aí eu arranquei uma e veio a raiz todinha assim, né? Arranquei e veio toda aquela raizinha assim, né? E aí Deus falou muito comigo, né? Daquela parábola que Jesus fala, né? Da semente, né? A semente que caiu em terreno rochoso. Ela não consegue crescer porque ela não tem raiz. A raiz, ela não se aprofunda. Ela é fácil de ser arrancada, né? E ali eu fiz até um vídeo para os meus discípulos. Até fiz um vídeo ali motivacional e devocional que Deus colocou no meu coração. E muitas pessoas estão assim, sabe? Elas estão sendo semeadas ou elas estão sendo cultivadas num terreno, ou elas se deixam ser cultivadas num terreno rochoso. Elas não se permitem ter raízes. Né, ter raízes, né? Sobre raízes também, a Bíblia fala com a gente da casa, né, que foi construída na rocha e a casa que foi construída na areia. Se envolver, medo de avançar, medo de tomar um posicionamento mais forte, e acaba as raízes sendo qualquer vento vai derrubar, qualquer sol vai queimar. É isso mesmo, professor. É isso. Apóstolo, foi muito bom ter o senhor aqui. Muito Já obrigado. Quero sair daqui. Vamos marcar aí com uma próxima. Mas eu quero que o senhor deixe aí, para quem está nos assistindo, as últimas considerações, uma última palavra. Se o senhor quiser falar um pouco do livro também, pode falar um pouco do livro. Como é que a gente encontra esse livro? Se eu quiser comprar, esse eu ganhei. Sim. É meu, como é que é? Eu não passo para ninguém. Tem até uma dedicatória aqui, rapaz, ó. De coração. Ao querido amigo Pastor Lucas, que honra. Muito obrigado, apóstolo. Meu pastor, eu tô lançando ele nas plataformas digitais para facilitar, porque tem pessoas que estão querendo, mas tá fora do Brasil. Sim. Enfim. Mas por enquanto pode entrar em contato com a gente no meu celular, é o 61 98642 1817. Pode encomendar, manda um WhatsApp lá que a gente manda entregar em casa. Para mim é um privilégio, né? Não foi um trabalho que eu fiz para ganhar recursos, né? Mas tem custos. Né? E qual a rede social do senhor e da igreja, né? Eu não quero mandar mensagem pro senhor, mas eu mando na rede social lá. Às vezes a pessoa sente mais à vontade. O meu Instagram é @EzequiasMav, MAV. E o do Ministério Vencedores é Mav_oficial. Perdão, Mav.oficial. Então você pode também nos mandar uma mensagem lá para nós. E a mensagem que eu quero deixar para você aqui, nossas considerações. Não, aqui está Mav_oficial.
Ah, é underline, né? Underline mesmo. Tá, pelo menos eu abri aqui agora. A gente vai colocar na descrição, mas é importante Mavi falar. underline oficial, né? Isso. Isso aí. Vou dar o link, né? E o senhor é Ezequias Mavi. Mavi, só Pronto. isso. Só para lembrar do Mavi. E as minhas considerações para você é... Hoje nós falamos aqui de algo muito forte. Desistência. E eu quero novamente lembrar a minha pregação. Desistir nunca. Nós não podemos desistir. Nós não podemos retroceder. A palavra já diz que Deus não está com aqueles que retrocedem, mas Ele está com aqueles que avançam. Desistir é retroceder. E Deus não vai estar presente nisso. Então, enfrente as suas lutas, suas dificuldades. Se não é o momento, deixa parado um pouquinho ali, mas não desista. Sempre esteja lembrando, porque lá na frente Deus vai abrir portas, Deus vai te dar conexões poderosas, referências poderosas, para que você possa prosseguir e avançar. E eu quero abençoar a sua vida, que Deus derrame graça sobre Amém. você que está nos assistindo, que o Espírito Santo de Deus venha te dar sabedoria, conhecimento, inteligência, para que esse ano de 2026 seja o melhor ano da sua vida até então. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Lucas. Que Deus abençoe você, a sua linda família, viu? Amém, apóstolo. E muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Apóstolo, é uma honra mais uma vez receber o senhor aqui na nossa mesa, na nossa casa, no estúdio. Aqui é um lugar que... algo que Deus colocou no meu coração, no nosso coração. E a gente tem colocado toda a nossa energia, a nossa excelência. Amém. E para realmente trazer homens fortes, para que a gente possa deixar um legado aqui. Realmente construir um legado e mostrar que é possível. Para você que está nos assistindo, cara, é possível. Né? Você vê, né, a história do apóstolo Ezequias, a história dos outros pastores que pisaram aqui, os outros apóstolos, né, homens de Deus, empresários. É possível avançar, é possível ir mais alto e ir mais longe. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Eu quero mais uma vez te pedir, com toda a humildade e coração, envie esse link para o máximo de pessoas possíveis. Envie para sua família, coloca naquele grupo. Às vezes você acha que a pessoa mais improvável, ela vai clicar nesse link e o Espírito Santo de Deus vai trazer algo novo para a vida dela. Eu creio nisso, amém? Deus te abençoe, te guarde. Até a semana que vem. Um abraço. Fica com Deus.